Oitavo ano A, oitavo ano B. Hoje é o nosso resumão aqui, uma retomada de conteúdo. E a gente vai pegar lá o conteúdo da página 201. Eu vou voltar um pouquinho, né? Na era de Napoleão, Napoleão Bonaparte. Que figura controversa, né, oitavo ano? Amado por alguns, odiado por outros, mas incontestavelmente um dos maiores líderes militares que talvez a humanidade já teve. Né? Napoleão Bonaparte, como eu falei, ele é chamado, ele é conhecido como imperador francês, mas não era descendente de Luís XVI. Ele chega ao poder após uma série de desgovernos. Como eu falei na sala de aula, nós buscamos sempre alguém que possa nos direcionar, né? O ser humano, ele busca uma liderança. Isso você vai aprender, né? Se eu colocasse, ou se vocês tivessem a chance de liderar pelo menos uma vez na vida, liderar uma vez por semana, vocês veriam o quanto é difícil liderar. Como é complicado a tarefa de olhar para outra pessoa e tentar achar ali uma pessoa com algum dom, com alguma saída, com alguma melhoria. Napoleão, ele chega após uma França totalmente perdida. Ele chega após uma França totalmente desencontrada e junto com tudo que está acontecendo, ele vai trazer uma série de medidas no seu governo. Né? Napoleão, ele vai ter um ideal iluminista, uns vão dizer que ele é a personificação do iluminismo, outros vão dizer que ele é um ditador louco, mas o que a gente precisa estudar e relembrar, né, que nós como alunos da educação básica, não estamos aqui para criar teses sobre Napoleão, mas para aprender um pouco sobre o que ele fez. Né? Não quero entrar em polêmica sobre governo, sobre se estava certo, sobre se estava errado, mas eu queria falar sobre algumas medidas que Napoleão ele traz. Né? E a primeira coisa que vai chamar a atenção, que vai gerar uma mudança, é que Napoleão ele vai usar o sistema ao seu favor. Né? Ele vai pedir uma série de obras públicas. Né? Napoleão ele vai, estou aqui com o apoio da apostila, mas Napoleão ele vai pedir uma série de obras públicas. E essas obras públicas, a gente pode falar de edifício, eu posso falar de estrada, eu posso falar de portos, vai fazer, pessoal, com que gere empregos. Né? Então, se eu tenho uma população empregada, eu tenho uma população que recebe dinheiro. Se eu tenho uma população com dinheiro, eu tenho uma população que está feliz com o governo. Mexeu na economia, você perde o povo. Mas se você tem a economia ao seu lado, você tem uma chance tremenda de continuar o seu poder, certo? Napoleão ele vai criar uma moeda, e a criação de uma moeda, ainda falando de economia, vai fazer com que o povo ele tenha uma regulamentação. Ele cria uma moeda que nós vamos chamar de franco, ele vai criar o Banco da França, e todas essas medidas vai fazer com que Napoleão ele vai consolidando o seu poder. Se ele vai consolidando a economia, se ele vai estabilizando a economia, automaticamente ele vai estabilizando boa parte do seu governo. Ele vai remodelar totalmente a forma administrativa. Então ele vai ter uma reforma administrativa, vou até ler aqui para vocês que o artigo 1 é: o território europeu dividir-se-á em departamentos e circunscrições comunais, ou seja, ele vai dividir, ele vai organizar, né? Ele vai falar sobre o primeiro cônsul, ele vai falar sobre o prefeito, ele vai organizar aquilo ali de uma maneira que, embora tenha pessoas ao seu lado para governar, ele ainda é a figura central. Embora há pessoas que estão ao seu lado, ajudando, administrando, ele ainda é o centro. Então, embora Napoleão ele vá ter aí uma visão expansionista, ele vai ser tido como a salvação para muitos países.
né? Nós falamos em sala de aula, né? Uma pessoa só o enganou e ele vai reconhecer que foi enganado por Dom João VI, né? Tinha que ter o Brasil nessa história, né? Portugal e depois o Brasil, mas o Napoleão ele vai ser conhecido pela sua organização também. Então, cair em perguntas lá na frente, se você tiver numa conversa e falar sobre Napoleão, fale, olha, uma das coisas importantes é que ele vai organizar a França, ele vai organizar a administração da França, né? Ele vai se preocupar com os franceses, ele vai se preocupar com a burguesia, porque ele vai entender que a burguesia vai estar mandando e movimentando dinheiro. Se o burguês está feliz, se o burguês está ganhando, automaticamente todos estão ganhando. Né? E o funcionamento vai fazer com que as repartições públicas elas estejam apoiando o governo de Napoleão. Então ele vai organizar isso. Napoleão também ele vai ser conhecido pelo Código Civil. E aí que a gente vai falar um pouquinho sobre igualdade. Né? O Código Napoleônico ele vai, inclusive, olha só, estabelecer igualdade jurídica, liberdade individual e econômica, liberdade religiosa. Então ele vai trazer, não sei se vocês vão lembrar do que eu falei em sala, né? Tem até um filme chamado Os Três Mosqueteiros e vai falar um pouquinho sobre o poder que a igreja tinha. E quando eu falo poder que a igreja tinha, eu não estou falando propriamente da religião, mas das pessoas que representavam, né? O problema não é a religião, o credo ter uma interferência. O problema são as pessoas que muitas vezes estão tendo interferência e estão mandando. Ele vai falar, não. Você tem a sua fé, você siga a sua fé, mas a tua fé não vai interferir na minha maneira de governar. Então isso vai ser uma série de coisas que nós vamos organizando. Como ele era expansionista, nós vamos ter vários países da Europa se inspirando neste novo modelo. Desculpa, mexeu a câmera. Mas vão se inspirar nesse novo modelo, vão se inspirar nessa nova forma. Né? Ele vai proibir sindicato, ele vai proibir greve, como eu falei, amado por um, odiado por outros. Toda a situação onde nós temos um líder, esse líder ele vai ter ações que muitas vezes vão ser duvidosas, né? Mas ele vai ter situações boas como essas que eu falei, mas vai ter situações ruins. Por exemplo, a escravidão vai voltar nas colônias, ele vai promover uma reforma agrária, ele vai garantir o direito à propriedade. Né? Então, o governo de Napoleão é um governo, só para vocês relembrarem isso, nós vamos tratar agora na apostila do segundo bimestre, principalmente sobre os efeitos do governo de Napoleão e o que ele trouxe, mas só para vocês lembrarem, tem as suas controvérsias. Ele foi um camarada que organizou o exército, valorizou o exército, mas ao mesmo tempo restabeleceu a escravidão. E a gente não pode defender qualquer medida que restabeleça ou defenda a escravidão. Então ele foi para algum lado, principalmente econômico-militar bom, talvez o social não foi tão bom assim. Tudo isso está na apostila de vocês, Código Civil Napoleônico e a Era de Napoleão. Bloqueio continental vai ficar para um próximo resumão. Se você não fez exercício, tá devendo, hein? Um grande abraço, fica com Deus.